Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Vamos lá, vamos seguindo aqui então para as nossas perguntinhas, né? Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai estar falando, o pastor Pedro vai estar trazendo a agenda dele, né? Estou sabendo que está em contagem regressiva já para ir para os Estados Unidos, né? E então assim, a gente sabe que está em contagem regressiva para ir para lá. E então daqui a pouquinho ele vai estar falando sobre isso, vai estar falando sobre os livros que estão aí no forno já para serem lançados, os que já estão prontos, os que já serão lançados agora em junho, né? Ou que vai ser, né? Lançado agora em junho e os que serão no final do ano. Então assim, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso com o pastor Pedro Moura, e sobre toda a agenda dele agora para o mês de abril, maio, junho, mas daqui a pouquinho. Mas antes disso, a gente já vai lá para nossas questões do programa anterior, né? Você que está chegando agora aqui na rede, toda sexta-feira a gente tem um bate-papo com esse pastor, que é um mestre, né? Doutor em teologia, em hebraico, em grego, né? É professor universitário, né? E já ensinou aí em vários lugares e já morou nos Estados Unidos, lá em Jerusalém, em Israel, né? Também na Suíça, e hoje, né, tá por enquanto tá ali na Bahia, tá ali em Salvador, que, diga-se de passagem, é de lá. Ele não tem mais sotaque, perdeu já o sotaque, né? Passou muito tempo longe da minha Bahia, então assim, já perdeu o sotaque, mas tá de boa. Mas tá passando uma temporada aí em Salvador. Então e ele está aqui com a gente toda sexta-feira, gente, doando esse tempo, né? Investindo esse tempo aqui nas nossas vidas, que é o quadro desse programa, que é Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E aí você, pelo título você já vê, né? Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Quem manda as perguntas somos nós, ou seja, somos os ouvintes, né? Nós é que enviamos as perguntas para o e-mail desvendandoversículosdifíceis@gmail.com. Então você tem uma pergunta aqui, né? Você tem aí algo na Bíblia que você não tem resposta, ou que você tá meio confuso, ou que alguém pregou na tua igreja e você acreditou que era de outra forma a vida todinha, e a cara veio e pregou de uma forma diferente do que você acreditava. Então assim, formula a tua pergunta, manda para esse e-mail desvendandoversículosdifíceis@gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí para o nosso querido pastor Pedro Moura. E aí lá ele vai estar selecionando por ordem de chegada. Às vezes a tua pergunta coincide com outras perguntas de outros ouvintes, aí ele compila tudo e traz pra cá a pergunta, e claro, com as respostas aí pra você, tá bom? E é assim que funciona. Então você manda, aí ele responde. Quando for na semana que vem, você tem mais uma canjazinha pra poder reformular alguma pergunta, alguma dúvida que ficou pra trás em cima das respostas que ele trouxe do assunto do dia. Então a gente começa ele respondendo aqui as questões do programa anterior, né? Daí depois a gente fala da agenda dele, e aí depois ele vem respondendo as perguntas do assunto do dia, ok? Bom, são 10 horas e 22 minutinhos. Podemos começar então, meu pastor? Por favor. Bom, na semana passada o tema foi justificação, não é isso? Romanos 5, versículo 1 foi o que usou lá praticamente como base, né? E então nós temos aqui já as perguntas, né? Que foram enviadas da semana no tocante ao tema justificação da semana passada. E a primeira delas, vou estar aqui fazendo, é a seguinte. Podemos começar, pastor? Podemos sim. Ok. Pastor, peço que reveja a questão dos verbos gregos em Romanos 5, versículo 1. Um verbo está no subjuntivo, o outro está no indicativo. O outro está no indicativo presente, como o senhor já falou. Mas, se for possível, por favor, me ajude a entender como esse erro entrou em uma tradução. A segunda, pastor, poderia falar de justificação na experiência de Lutero? A de número 3, alô, pastor Moura, gostaria de saber qual é a sequência do processo da redenção.
A 4. Pastor, o senhor não acha que os dois conceitos, regeneração e justificação, são muito parecidos? O senhor mostraria uma diferença entre os dois? A de número 5. Pastor, por que nos dias da criação do mundo, o livro do Gênesis fala em, entre aspas aí, tarde e manhã, e não em manhã e tarde? Refiro-me, por exemplo, a Gênesis 1:5. Rapaz, mas o povo descobre coisa, hein? Meu Deus do céu. a de número 6. Aí agora despertou a curiosidade de todo mundo, né? Então. A de número 6. Pastor, eu fiz a lista que o Senhor sugeriu, Romanos 5. Confesso que não conhecia tanta riqueza a partir da justificação através de Jesus. Eu falei com várias pessoas na igreja sobre isso e informei que iria pedir ao Senhor para repetir. Agradeço muitíssimo se puder me atender. Então, são essas 6 perguntas aí, meu pastor, da semana passada, do programa da semana passada, e as remanescentes, vamos dizer assim. Então, depois de uma final de semana passada, de Páscoa, não é? Em que relembramos a ressurreição do Senhor, quase que não tivemos nada a falar semana passada sobre Páscoa, porque a gente segue as solicitações dos ouvintes e não veio nada sobre Páscoa, né? Mas Páscoa é a ideia de Páscoa em hebraico é Pesach, P-E-S-A-C-H, Pesach. Essa palavra hebraica significa passagem. E o versículo que dá origem a essa passagem é que Deus diz que vai passar sobre o Egito. Passar sobre o Egito, e ele vai visitar as casas onde não houver sangue. Evidentemente que a instrução de Moisés foi: coloque sangue, mate um cordeiro, separe um cordeiro de 1 ano perfeito, e observe esse cordeiro durante 14 dias, para ver se esse cordeirinho era um animal normal, não tinha algum tique, algo que mostrasse que ele era um animal doente ou tinha algum defeito. Então, durante 14 dias, para observar esse animalzinho. Alguém já disse que a ideia era de que os judeus podiam separar vários cordeirinhos de 1 ano macho, porque se um deles se separasse somente um, e esse um tivesse defeito, então ia passar o dia que era determinado para Pesach. Então, a ideia é muito interessante de que separavam-se vários cordeirinhos para ver se um que não tinha menor defeito podia ser o primeiro, logo que separou, etc. Então, aquele animalzinho, depois de testado ser um animal perfeito, macho de 1 ano, aquele animalzinho era sacrificado. E o sangue dele passado nos umbrais da porta, nas laterais da porta. E quando acontecesse a Pesach, a passagem do anjo, ele respeitaria a casa onde havia sangue, mas na casa onde não havia sangue, ele iria destruir. E foi o que aconteceu, infelizmente, o que aconteceu. O juízo de Deus é um juízo perfeito, porque Deus é perfeito.
O juízo de Deus é um juízo santo, porque Deus é santo. E Deus, de Deus não se zomba. E o faraó zombou de Deus. E tudo quanto Deus mandou ele fazer, ele não fez nada. Pelo contrário, ele disse a Moisés: quem é o Senhor? Eu não o conheço nem obedeço. Então teve que obedecer à força, depois que perdeu o seu primogênito, que era o futuro rei do Egito. Então a igreja hoje comemora não a Páscoa, porque a Páscoa para nós é Jesus, mas comemora o Senhor Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e o adora sentado à direita da majestade nas alturas. Então, quem foi adorado no sábado passado, no domingo passado, nas igrejas batistas, evangélicas, não foi um animal, um cordeirinho. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Portanto, glória, pois, a Ele eternamente, diz Paulo aos Romanos. Amém e amém. Então, a primeira questão é: pastor, peço que reveja a questão dos verbos gregos em Romanos 5, versículo 1. Aquele versículo, tendo sido, pois, justificados mediante a fé, tenhamos ou temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, viram dois verbos aí, tenhamos e temos. Então, o ouvinte, ele pegou bem aquilo que a gente falou, dizendo que um verbo está no subjuntivo, o outro verbo está no indicativo presente. É verdade, isso mesmo. Como o senhor já falou. Mas, se for possível, por favor, me ajude a entender como esse erro entrou em uma tradução. O erro seria o uso do indicativo temos. Então, eu agradeço muito, não é, a enviar essa consulta, e observo aqui que o assunto retornou, e eu vou procurar ter o cuidado de ver detalhes que possivelmente não vi na resposta dada anteriormente. Obrigado por enviar isso, já que esse ouvinte não foi um só, esse ouvinte teve dúvidas, e então nós estamos aqui exatamente para isso. Respondemos uma pergunta, mas se ela não fez o efeito que nós desejávamos fazer, então manda ela de volta que nós tentamos ver o que faltou. Então já observamos que uma versão usa o verbo, e o verbo grego é echo. Uma versão usa echo no subjuntivo, echomen. Isso é, tenhamos. Echomen é tenhamos. E a outra versão usa o verbo no modo indicativo, echomen. Veja que a diferença, a forma, as letras são as mesmas do subjuntivo e do indicativo. Mas a acentuação é diferente. A acentuação do subjuntivo é na última sílaba, echomen, men. E a acentuação no modo indicativo é na primeira sílaba, echomen. Temos. Então, qual é a melhor, ou qual é a lição original? Qual é a leitura original? Não resta dúvida que a leitura original é o subjuntivo echomen, tenhamos. Então, faz muito tempo que eu escrevi, quando eu estava na imprensa bíblica brasileira,
eu escrevi um artigo no Jornal Batista sobre temos ou tenhamos presente ou subjuntivo, não lembro o nome do título do artigo, mas foi escrito lá nos anos 90 no Jornal Batista. Se alguém quiser pesquisar, está lá. Então, anos 90. Então, esse assunto é recorrente. Sempre houve, basta uma pessoa ler o versículo na igreja em uma versão onde se observa o subjuntivo, tenhamos, e o outro que está acompanhando a leitura está com a versão que diz temos, então quer logo saber por que ele tem tenhamos e eu tenho temos. Então esse assunto é recorrente. Então, a ideia de um indicativo presente ecomen, temos, é um erro. E esse erro veio daquele famoso texto chamado Receptus. O Receptus, por muitos estudiosos e tradutores, é considerado o único texto, daí o nome Receptus, o único texto a ser recebido, a ser aceito. Mas ele tem veiculado alguns erros que são acolhidos por algumas versões e então são preservados e passados adiante. Por exemplo, a King James Version de 1611, ela acolheu esse erro do receptus quanto ao verbo. Em vez de traduzir por subjuntivo, a tradução foi no indicativo presente temos. E de onde a King James tirou esse erro? Do texto receptus. Então a gente não tem que endeusar textos. Todos os textos têm suas virtudes e todos os textos têm seus defeitos. A ideia é buscar o melhor documento, o mais antigo. Então, o mais antigo documento, o menor, um texto grande e um texto pequeno, ficou pequeno. Porque o grande, a explicação é que alguém tentou interpretar o pequeno, não ficou satisfeito com o pequeno, né? Por exemplo, em Romanos 8:1, o texto que prevalece é o texto menor. Então, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Esse é o texto original. Mas veio um escriba e botou. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aí ele criou. Ele pegou o que estava no versículo 4 e jogou no versículo 1. Mas isso é uma falha, ele não pode fazer isso. O tradutor não tem o direito de traduzir o que não está no texto original. É por isso que os italianos dizem que todo tradutor é um traidor. Não vamos tomar isso como uma regra. Mas quando um tradutor carrega de um versículo posterior algo e traz para cima, ou do que está em cima e leva para baixo, ele está traindo o texto original. Então, o texto Receptus acolheu o erro, temos, e a King James Version adotou, preservou e passou adiante. Portanto, em inglês, literalmente tendo sido, eu estou traduzindo aqui da King James, tendo sido justificado pela fé, nós temos. We have a paz com Deus,
através de nosso Senhor Jesus Cristo. O erro fica evidente, são duas preposições no versículo. A preposição prós, que é referência a theon, que é Deus, theos, que é Deus, e a preposição dia, através, chamada pelos estudiosos de agente intermediário, refere-se a Kyrios, que é o Senhor Jesus, através do Kyrios, do Kyrios. Estou colocando no nominativo, mas aqui não está no nominativo. E theon, o nominativo é theos. Então, uma preposição prós refere-se a Deus, o Pai, e uma outra preposição refere-se a Deus, o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a lição original? Tenhamos, tendo sido justificados mediante a fé, tenhamos. Essa é a lição original. Então, nesse caso de tenhamos, né, que é a leitura original, a lição original, a justificação é entendida como fazer as pazes com Deus. E a sequência disso é cristológica, porque é através de, mediante, por causa de Jesus Cristo. A paz com Deus só pode ser através, por causa do Senhor Jesus Cristo. A justificação é ato de Deus, mas ela nos é dada pela fé através de Jesus Cristo. Pastor, poderia falar sobre a experiência, deixa eu ler aqui. Pastor, poderia falar de justificação na experiência de Lutero, de Martinho Lutero? Olha, o assunto agora descambou um pouquinho para história, não é? Enquanto que o nosso assunto tem a ver com teologia sistemática. Mas isso não é como dizem os americanos, um big deal. Isso não é um grande problema, porque na teologia tem que entrar a história também. Mas vamos nos fixar no tema teológico, sistemático, que é justificação. Mas foi após a leitura cuidadosa que Lutero fez da carta aos Romanos. Interessante que foi um tiro que saiu pela culatra, porque Martinho Lutero foi convidado pela igreja para ensinar a carta aos Romanos. Então ele começou a estudar cuidadosamente. E um texto chamou a atenção daquele grande reformador. É um texto que tem origem em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que está em Romanos também, no capítulo 1, versículo 17, também em Gálatas 3:11 e também em Hebreus 10:38. O justo, pela sua fé, viverá. Dizem os historiadores que a leitura desse texto, e olha, deixe-me abrir um parênteses que os irmãos vejam que esse texto de Abacuque, ele é citado nos 3 maiores livros de teologia do Novo Testamento, que são Romanos, Gálatas e Hebreus, os 3 maiores livros de teologia do Novo Testamento. Fecha o parênteses. Então, historiadores dizem que Lutero fez
se perguntou: se o justo vive da fé, o que eu estou fazendo aqui, isto é, no convento, buscando a vida e a salvação nas minhas próprias obras e penitências e mortificação do meu corpo, etc, etc, etc. Isso aí foi o pontapé inicial para a reforma. Então, o passo seguinte, Lutero deixou o catolicismo para se tornar um cristão e entendeu ele que fora da justificação pela fé, qualquer tipo de doutrina é falsa. O evangelho é fraudado. Se não há justificação pela fé, o evangelho é fraudado. Aliás, esse foi o grande embate de Martinho Lutero com a sua igreja. Ele queria sair da igreja. Ele queria que a igreja entendesse, a partir da Escritura Sagrada, a justificação pela fé, não pelas obras. E assim, ele teve que sair da igreja e foi perseguido. E a doutrina da justificação é essa na vida e na experiência de Martinho Lutero. Pastor, qual é a sequência no processo da redenção? Uma discussão seria: redenção é processo ou é ato? Mas é muito interessante o que está perguntado aqui. A justificação pela fé é um ato de Deus em resposta à nossa fé. Tem uma participação do homem na justificação, tendo sido, pois, justificados mediante a fé. Então, os estudiosos afirmam: justificação, que é a justificação, é uma declaração divina sobre nós. Então, para ser justificado, é preciso crer em Jesus, o Filho de Deus. Então, Paulo diz, um texto que já foi usado em explanação anterior do assunto, em Romanos 3, 25, 26, Deus propôs, apresentou, agora eu vou colocar uma parentética, Jesus fez. Deus propôs Jesus, Deus apresentou Jesus. Romanos 3, 25, 26, se você quiser abrir sua Bíblia. Deus propôs, parênteses, Jesus, fecha parênteses, como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, parênteses, Deus, na sua paciência, poderíamos entender aqui como longanimidade, deixado de lado os delitos e os pecados outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente de Paulo e agora nosso, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo e Deus é justificador daquele que crê. Sem fé, nada feito. Sem fé em Jesus, nada feito. Portanto, a justificação é ato de Deus. E esse ato é totalmente oposto à incredulidade. Não crer em Jesus é razão para condenação, para não ser justificado. Crer em Jesus é razão para salvação.
justificação e, em seguida, salvação. Pastor, o senhor não acha que os dois conceitos, regeneração e justificação, são muito parecidos? O senhor mostraria uma diferença entre esses dois conceitos? Olha, um velho professor de teologia sistemática teve essa pergunta, e ele respondeu de uma forma magistral. Ele disse: regeneração é o trabalho de um médico, justificação é o trabalho de um juiz. Qual é a diferença entre o trabalho de um médico e o trabalho de um juiz? Ontem, meu irmão caçula, meu irmão Abel Moura, foi submetido a uma cirurgia de vesícula no Hospital São Rafael, aqui em Salvador, um grande hospital. Ele está bem, graças a Deus. Já vimos foto dele depois da cirurgia, oramos durante todo o tempo da cirurgia. A esposa dele, Denise, mandava notícia de tudo para nós. Foi uma bênção. Pois bem, o que foi que o médico fez? O médico removeu do corpo do meu irmão aquele órgão que não estava funcionando bem. Esse é o trabalho de um médico. Agora, o juiz não age assim. O juiz dirige a pessoa. Se meu irmão tivesse diante de um juiz, ele dirigiria a meu irmão uma palavra de julgamento. O juízo dele seria de absolvição ou de condenação. Creio que para meu irmão seria de absolvição. Não é diferente? Então, fora dessa ideia do trabalho de um médico e do trabalho de um juiz, para entendermos a diferença entre a regeneração e justificação, as doutrinas serão falsas, serão perigosas. Não se confunde esses conceitos sem que haja consequências perigosas para a fé e para a salvação. Regeneração é uma coisa, justificação é outra. Pastor, por que nos dias da criação do mundo, o livro do Gênesis fala em tarde e manhã, e não em manhã e tarde? Então, o ouvinte está referindo a Gênesis 1:5, mas em Gênesis, durante os dias da criação, houve sempre essa expressão: foi a tarde e a manhã, da parte de Deus. Então, deixe-me dar uma palavra aqui, porque a pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa muito especial. A nossa equipe tem decidido não informar o nome das pessoas que nos enviam questões. Então, por isso, não vou mencionar o nome, mas trata-se de um eminente pastor batista, que tem conhecimento suficiente para responder essa questão, mas ele quis nos enviar e eu prometi que nós trataríamos desse assunto, sabendo eu que é mais para os ouvintes do que para ele mesmo, pela cultura, pela ciência, pela devoção com a palavra de Deus que ele tem, um homem que já leu a Bíblia muitas vezes. Então eu agradeço a esse amigo por sua participação, sua audiência nesse programa de hoje. Então a expressão foi à tarde e amanhã é repetida em todo o relato da criação
né? E nós estamos usando aqui o texto de Gênesis capítulo 1, de 3 a 5. Disse Deus, haja luz, esse é o versículo 3, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O texto de nossa apresentação, irmãos, é um texto singular em toda a Escritura, porque o versículo 3 registra a primeira vez que Deus falou na Escritura. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E a primeira palavra de Deus foi uma ordem criacionista. Haja luz. E, em continuação, o autor inspirado registra: e houve. Então, a distinção entre tarde e manhã vem a seguir, e o hebraico lê, né? Eu vou dizer literalmente: e era tarde e era manhã. Dia 1. Errad, em hebraico, é o número 1. Yom Errad é dia 1, traduzido por dia primeiro. E não há o artigo que está em nossas traduções. E era a tarde e a manhã. Não tem esse artigo. E era tarde e era manhã. Dia 1. Né? Vairi Erev, Vairi Boker. Yom Ehad. Esse é o texto hebraico original. Então o dia começava à tarde. Então para nós o dia começa pela manhã e vai até o final da tarde, começa a noite. Mas para o hebreu, não. Para o hebreu, o dia começava às 18 horas. Por exemplo, se você chegar à casa de um judeu para fazer uma visita ou qualquer coisa, você não diz boa noite, você diz Erev Tov, você diz boa tarde, mesmo que seja noite. Você diz Boker Tov, pela manhã você diz Boker Tov. Depois do meio-dia, você ainda pode dizer Boker Tov, se você quiser, mas o mais certo seria dizer Erev Tov, que é boa tarde, e vai e entra pela noite. E você diz Laila Tov, quando você se despede. Você pode dizer Laila Tov à sua esposa? Pode. Se você for dormir antes dela, você diz para ela Laila Tov, boa noite, porque você está se despedindo. Você vai vê-la no dia seguinte. Então, em inglês, você diz good night, mas você não diz good night quando você chega na casa da pessoa. Mas quando você sai, você diz good night. Então, é assim também que acontece em hebraico. Então, para o autor do Gênesis, Moisés, como cremos, né? Ele citou a sequência natural, tarde e manhã. O Espírito Santo revelou a Moisés, né, que o Senhor criou com sua palavra cada um dos dias, e esses dias eram compostos de tarde e manhã. Evidentemente que para a mente comprometida com a incredulidade, isso é um mito. Uma história que não pode ser provada, não é? Um conto de carochinha. E até eu sugeriria ao nosso querido amigo
irmão em Cristo, doutor Marcos Eberlin, que, quem sabe, um dia ele falasse sobre isso, né? Manhã e tarde, na cultura, na ciência. Ele que é um perito número 1 para nós, então ele falasse sobre esse assunto. E ele tem um programa na Rede 316, doutor Marcos Eberlin, né? Então eu sugeriria que ele visse que ele é grandemente, totalmente criacionista. Eu me lembro uma conferência que eu estava fazendo junto com ele, eu fazia parte devocional, ele fazia parte da ciência. Uma vez ele criticando o evolucionismo, aí ele disse assim, olha, nós somos uma ameba aí para ele, então aproveite e dá um abraço nessa ameba que está do seu lado aí. Esse irmão é essa ameba. Essa ameba que está do seu lado aí, dá um abraço. Como é que eu sugiro ao doutor Marcos Eberlin essa ideia? Em contraposição à incredulidade, né, que considera o relato do Gênesis um mito na história de Caruchi. Para nós, os que cremos, a expressão do autor aos Hebreus é que nos representa. Por isso que o autor aos Hebreus diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Por sua palavra. Isto é, por sua palavra poderosa de Deus. De modo que a sequência tarde-manhã não é arbitrária, mas reconhecidamente, não é, o Criador, o direito do autor sobre a sua obra, inclusive em nominar a sua criação. Ele chamou de tarde e chamou de manhã. E ele viu que a sua obra era boa. A palavra Tov aparece várias vezes no relato da criação. T-O-V. Mas a pronúncia é T-O-V. Tov. Que significa bom, mas significa perfeito, sem retoque. É isso que Deus achou que a sua criação não precisava de nenhum retoque, como não precisa. Pastor, eu fiz a lista que o Senhor sugeriu. É aquela lista em Romanos capítulo 5, não é? Confesso que não conhecia tanta riqueza a partir da justificação através de Jesus. Eu falei com várias pessoas na igreja sobre isso, informei que iria pedir ao Senhor para repetir. Agradeço muitíssimo, se puder me atender. Então foi no versículo 2, onde tem a expressão por quem, onde aparece a preposição de a, preposição que significa através de, por causa de, por meio de. Então, através de Jesus, de a, tu curio, através do Senhor Jesus, por causa do Senhor Jesus, por quem, isto é, por Jesus, estou citando assim, por quem temos, isto é, por Jesus temos o quê? 1. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. 2. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. 3. E gloriemo-nos também nas tribulações. Por quê? Não é porque pergunta, é porque resposta. Por quê? Ponto 4. A tribulação produz esperança ou perseverança. Ponto 5. A perseverança produz a experiência. Ponto 6. A experiência produz a esperança. Ponto 7. A esperança não desaponta. Ponto 8. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ponto 9. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, veja que sequência maravilhosa, né? Não despreze porque, não despreze pois, não despreze portanto, assim, se. Tudo isso
me obriga a voltar para ler o que veio antes, porque isso está dizendo, isso aqui é uma sequência. Pois, 10. Quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ponto 11. Dificilmente alguém morre por um justo. Ponto 12. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 12. Logo, sendo justificados, seremos por ele salvos da ira. 13. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. 14. Agora que estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. 15. E mais, também nos gloriamos em Deus por Jesus, por quem temos recebido a reconciliação. Veja que coisa, que expressão tremenda. Através de Jesus temos tudo isso. Toda essa riqueza eterna é através, por meio, por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Amém! Fica a palavra agora com esse querido irmão aí que é torcedor do Papão. Muito bom. 11h05, estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, né, com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E então, nesse momento, acabamos de ouvir aí ele respondendo as perguntas do programa anterior, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aí no nosso tema de hoje, né? No assunto de hoje, pastor Pedro Moura vai estar falando sobre santificação, não é isso? Santificação, Hebreus 12, versículo 14, esse é o versículo que vai ser aí a referência, né? E já está aqui com a gente as perguntas, são 4 perguntas, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai estar dando seguimento aí no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o assunto de hoje. Bom, meu pastor, que dia que você viaja mesmo? Dia 10, é? Você falou? 16. Dia 16. O pastor... É uma terça-feira. Isso. De modo que na sexta-feira eu falarei de Louisville, Kentucky. Lá de Louisville. Muito bem. Então, no dia 16, então, esse programa que vem no outro só, então, né? Que o senhor já vai estar lá lá nos Estados Unidos, já precisamente em Louisville. Hoje são 5:12, é isso mesmo. Na outra sexta, então, você já vai estar por lá. Na outra sexta, 12:18, né? Isso. 19. 19, é isso mesmo. 12 com 7, 19, isso mesmo. Muito bom. Então tá certo. Bom, e agenda para esse mês aí, meu pastor? Para esse restinho aqui no Brasil, tem alguma programação especial já, não? Ou não? Já tá só a cabeça já concentrada lá nos Estados Unidos? Não tem muita coisa para fazer ainda, irmão. Vamos receber o livro Jonas. Inclusive, deixa eu lhe mostrar a capa para você ver que beleza. Olha aí. Quer dizer, você é que vai dizer se é beleza ou não, mas eu achei. Olha aqui. Eita, bem clean, né? Que bacana. Olha aí. Aqui atrás vai haver uma frase do pastor Faninho, porque bacana. Esse livro vai ser uma surpresa para a esposa dele. Eu estou combinando com um pastor amigo meu lá no Rio de Janeiro para levar na casa dela. Esse livro é dedicado ao pastor Faninho, que foi um homem que influenciou muito a minha vida, o meu ministério, o meu casamento. Amém. Ele era muito ligado em família. Grande pregador. E esse livro vai ter, inclusive, um sermão que ele pregou em setembro de 1975 na Capela do Seminário do Sul. Vai ser o apêndice desse livro. Ele pregou sobre a chamada de Jonas.
E então, quando ele estava entrando na capela, ele gostava de mim, sempre falava dos meus artigos no Jornal Batista, etc. Quando ele estava entrando na capela, eu perguntei a ele se podia gravar um sermão, e se eu podia depois digitar o sermão e transformar em apostila. Ele disse que eu fizesse o que quisesse com aquele sermão, muito bondoso, muito atencioso. E então eu fiz sermão. Quase todo mundo no seminário comprou aquela apostila. E a biblioteca do Seminário do Sul tem arquivado isso. Eu dei um para o Dacido Zilek, pastor Dacido Zilek, que era o diretor da biblioteca, e dei um para a biblioteca e ele arquivou na biblioteca. Então, se alguém quiser ver esse sermão lá na biblioteca do Seminário do Sul, a irmã Evânia, que é a diretora da biblioteca, certamente ela vai ajudar, porque ela sabe onde está arquivado isso. Então, eu não sei porque é que eu estou falando isso. Eu ia mandar um livro para a esposa dele, Dona Elga Fanini. Uma outra coisa que eu queria falar, você vai tá pedindo a agenda, né? Não é o alô, não, né? Não, o alô é daqui a pouquinho. O alô daqui a pouquinho. Inclusive, a gente tem que fazer uma vinhetinha, né? Vou ver se eu combino com a galera aqui pra fazer uma vinhetinha, né? E o alô, vai pra quem? Alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Botar o Silvio Santos pra gravar esse negócio aí pra nós. A sua voz é mais bonita do que a dele. É que a minha já tá enjoada já, o povo já tá enjoado já da voz. Ou então bota o Maranhão, o Maranhão. O Xing Ling. Oh, meu querido, muito querido. Mas aquele homem é perfeito. Você nunca vi uma coisa. A figura, né? Já vi ele interpretar um sermão com os bonecos. Que coisa. Olha aí, ó. Eu estou sugerindo a pastorada aqui para trazê-lo aqui em Salvador. Olha aí. Não sei se ele tá me ouvindo aí. Deve estar. Ele tava no. Você vê que ele tava no Acre, eu acho. Não sei se ainda tá lá ainda, pastor. Ele tava no Acre. Não sei se tá por lá ainda. Ele até mandou aí no grupo, acho que você ouviu lá, né? Uma lista de pessoas que se entregaram a Jesus lá, no trabalho que eles estão fazendo por lá e tal. E muito bacana. E não sei se ele tá por lá ainda, mas deve estar ouvindo a rádio, ele sempre tá ouvindo a rádio. Inclusive na sexta-feira passada ele até mandou uma mensagem para mim mais cedo, eu só fui ver à tarde, que na sexta-feira nós não tivemos programa ao vivo, né? E aí eu só fui ver à tarde, aí ele pegou e falou assim para mim, peraí, tem alguma coisa errada aqui com a minha câmera. Tô vendo o telhado da sua casa. Tá vendo? E você virado de cabeça para baixo. Eu de cabeça para baixo, né? Então, peraí. Não, agora tá de lado. Agora as câmeras aqui que estão que não era para ser essa câmera aqui, mas era para ser a outra câmera que era para estar funcionando. E aí é isso que está acontecendo. Mas peraí que eu vou resolver aqui agora. Pronto, agora vai a outra câmera lá, eu acho. Cuidado quando virar a câmera aí para os livros da biblioteca não caírem. Olha aí, ó. Ali, ó. Cadê? Ali, ó. Tá tudo no lugar, né? Tá tudo no lugar. Deixa eu ver aqui. Não vai parar de filmar, não? Tá, peraí. Eu tenho que encerrar aqui a câmera. Ela deu um tilt mesmo aqui. Meu Deus do céu. Agora pronto, travou, foi tudo aqui, pastor. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Bom, mas o que eu estava dizendo era o seguinte. O que eu estava falando era o seguinte. E eu esqueci o que eu estava falando também. Mas o que a gente estava falando era sobre o Maranhão, mas aí... sim, isso, então. Agora você quer sobre a agenda, não é? Isso, então. Aí o que é que você vai... como é que tá a sua agenda aí para essa semana? Então, esse fim de semana eu vou pregar sobre Jonas. Sim. E na segunda-feira eu vou fazer uma conferência para os pastores, para a Ordem dos Pastores, na Igreja Batista Sinai, pastor Heber Mesquita, sobre a tradução e versões da Bíblia Sagrada. Nós toda quarta-feira almoçamos juntos, os pastores, muitos pastores, não todos, mas muitos pastores. Almoçamos juntos num lugar que a gente chama de cai duro. Comeu caído.
Como eu morreu. Mas é um apelido e tem até um nome em inglês sofisticado, né? Olha aí. Fall Hard. Para não dizer, porque disse que uma vez a senhora que faz a comida, aliás, é uma comida muito gostosa, ouviu alguém falar em cai duro e parece que ela ficou triste. Oh, meu Deus. E então disseram, olha, ninguém mais fala em cai duro aqui. Agora é Falls Hard. Meu Deus, tadinha. Mas surgiu perto da sede da Convenção Batista Baiana, aqui em Salvador, uma loja, dessas lojas que vende tudo, não é? Como a antiga Medibla, essas lojas, não sei, aí no Rio, Carrefour, uma coisa assim. Aqui chama-se Ferreira Costa. A gente desce uma escadaria, tá lá no Ferreira Costa, e o cai duro passou agora para lá. Mas ontem dissemos assim, mas aqui não pode ser chamado cai duro, né? Vamos mudar o nome. Aí, porque é mais caro lá, aí o pastor Riedson, que é o pastor da Igreja Sião, vai tomar posse agora 17, o pastor Riedson, porque lá é mais caro, ele sugeriu sai duro. Pronto, a tiazinha que cozinha lá vai se sentir menos ofendida então agora. Vai se sentir privilegiada agora, né? Porque a comida dela agora tem que pagar caro para comer. Entra com dinheiro e sai sem dinheiro. Sai duro. Então agora, nós temos lá duas opções. Tem uma opção de um prato feito com 3 como é que diz? Opções de carne, e esse prato custa 24. E nem todos foram. Inclusive eu preferi conhecer o buffet, mas o buffet é caro. É caro o buffet. Teve gente que pagou R$60. Então, da próxima semana, ao que nos parece, todo mundo vai para esse prato, porque alguns pegaram o prato e todo mundo gostou do prato deles. E então, na próxima semana vai ser 24. No cai duro, a gente gastava 20, 22 no máximo. Quem tomava refrigerante ou suco, eu não tomo nada, pagava 20, 22. Então, pagar 24 num lugar chique, com ar-condicionado, amplo, muito bom. Então, tá de graça. Vai ser a opção. Não, tá de graça, tá de graça. Sai duro. Sai duro. Muito bom. Irmãos, eu estou recebendo ligações, e são ligações, eu acho que de uma família muito querida. E posso falar logo? Já falei que domingo vou pregar na igreja, e na segunda vou falar na ordem dos pastores, não é isso? Sim. Então. E o alô? Então, antes de eu só falar da família aí, vamos então logo para esse alô, então, né? E o alô, vai para quem? O alô hoje para uma pessoa muito especial. Pastor Joaquim de Paula Rosa. Um amigo querido. Um homem que eu, ainda bem jovem, não era conhecido de ninguém, acreditou em mim. Quando eu voltei de Israel, assim, ele diz assim, bem novinho, né? Não era conhecido da denominação. Esse homem confiou em mim. Ele me chamou no gabinete dele. Ele era o executivo geral da junta. Depois eu explico por que essas ligações, viu, irmão? Mas eu vou tirar o som aqui agora. Ele me chamou, ele era o diretor executivo da junta de missões, da junta de educação religiosa, que era a nossa JUERP. Ele era o diretor da imprensa bíblica brasileira, era um grande executivo. Ele me chamou no gabinete dele
me recebeu assim como um príncipe no gabinete dele. E depois, ele disse assim: Pastor Pedro, eu não conheço o irmão, eu não conhecia mesmo. Mas os seus amigos, inclusive as pessoas, os seus amigos que trabalham aqui, me deram as melhores referências do irmão. Aí procurou saber o que é que eu fiz em Israel, qual era meu trabalho, e ele disse: eu estou convidando o irmão para ser o diretor da imprensa bíblica brasileira. Olha, eu quase caio para trás. Por quê? Porque a imprensa bíblica brasileira era a menina dos olhos da Convenção Batista. Sim. Dos batistas brasileiros. Uma imprensa que tinha 2 Bíblias. Ninguém tinha 2 Bíblias. Nós tínhamos 2 Bíblias para zelar. E ele confiou em mim para me convidar para essa incumbência, não é? E nós trabalhamos ali durante os anos que até eu só saí da imprensa bíblica brasileira. Já o pastor Joaquim já não estava mais na imprensa bíblica brasileira. Quando eu saí já era outro diretor. Esse diretor não me demitiu, ele demitiu muita gente, mas ele não me demitiu. E eu, para sair de lá, eu disse a ele que eu ia me aposentar e viria para a Bahia, porque eu estava com planos de viajar para os Estados Unidos. Então ele consentiu, e assim que eu saí da imprensa bíblica brasileira, e ele indicou uma outra pessoa para continuar o trabalho, esse grande trabalho. De modo que o pastor Joaquim de Paula Rosa e a esposa dele são pessoas muito queridas. Ele é uma referência para mim, de pastor, de pregador, de cultura. É um homem de uma vasta cultura. Ele pode pregar em português e inglês fluentemente. Olha aí. Encontrei uma vez o pastor Joaquim lá em Miami. Ele estava num congresso lá, não me lembro bem, mas eu acho que era do Evangelho Explosivo. Ele estava lá, nós saímos. E eu me lembro que eu fui ao supermercado para comprar um peixe. E eu confundi o nome do peixe e eu pedi shark. E o homem disse assim: a gente não vende isso aqui. Shark é tubarão. Tubarão, Então, o pastor Joaquim deu muita risada com isso. Então, o alô vai para esse homem de Deus, esse homem querido, esse homem que fez muito por nossa denominação no tempo em que era executivo da Junta de Educação Religiosa e Publicações nossa UEP e da Imprensa Bíblica Brasileira. O Senhor te abençoe, querido irmão, pastor Joaquim de Paula Rosa. Olha, e ele está nos ouvindo hoje. E o pastor Joaquim de Paula Rosa, ele é um homem, ele é um expert em tudo isso aí, que eu não sou nada de expert de internet, de essas coisas todas, desde os tempos da Joé. Quem me ensinou a trabalhar em computador foi ele. Foi lá no meu gabinete, na Imprensa Bíblica Brasileira, para me ensinar como trabalhar num computador. E tudo que eu faço hoje começou com o ensino que ele me deu lá na Imprensa Bíblica Brasileira. Então, ele está nos ouvindo hoje, e ele já me pediu informações, e eu passei para o Luiz deu informações a ele, que ele vai colocar em tudo quanto é plataforma que ele tem lá, e vai ser um crescimento grande, creio isso, da nossa imprensa, da nossa Rede 316, para alcançar os 100 mil downloads e ultrapassar isso até o aniversário, se Deus quiser, em 21 né? 21 de abril. Abril, se Deus quiser. Alô, pastor Joaquim de Paula Rosa, um abraço
do programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Muito bem. Então vamos lá, pastor, tem já mandaram aqui acho que já tem aqui Agora na sua Rede 316, o alô especial do pastor Pedro Moura. Oi, não, peraí, o meu não ficou legal não. Eu vou chamar aqui o Elber, que com certeza o dele vai sair muito melhor. Fala aí, Elber. E agora com vocês, pastor Pedro Moura na Rede 316. Alô, Rede 316, é isso mesmo, repetindo para ficar bem claro, aqui. Falei que ficou ruim demais, caramba, não vai dar, vou tentar de novo. Alô, tudo bem? Olha só, agora passou Pedro Moura aqui na Rede 316. Alô, Rede 316, vamos lá, é nóis. Diz que é o Elber Costa Xing Ling, esse aí. Chinês. É o do Paraguai. É o do Paraguai, é. Meu Deus. Então, meu pastor. Ainda tem mais, viu? Sim, você falou que ia ter uma família para falar, né? Isso aí, falei. Olha, a irmã Isaltina Miller é a crente mais antiga da Igreja Batista do Garcia. Eu tentei procurar a idade dela, mas ela já vai completar 100 anos. Eu não digo a idade exata dela, mas ela já vai completar 100 anos. Eu estou aqui pedindo orações por essa irmã. Ela é uma vida muito preciosa. E ontem ela teve um AVC. Ela passou a tomar a nebulização, e eu soube que hoje ela teve uma infecção pulmonar e ela ia fazer uma ressonância, mas não deu tempo por causa dessa infecção, e ela está num grande hospital aqui em Salvador, que é perto aqui de nossa casa, o Hospital Mater Dei. É a informação que Dulce colheu aqui com os familiares. Eu perguntei à irmã Joana Moura, que é secretária da Igreja do Garcia, e certamente foi ela quem passou essas informações para Dulce. Peço orações dos irmãos, dos ouvintes, em favor da irmã Isaltina Miller, uma mulher vencedora, heróica, ficou viúva muito cedo, criou sozinha os filhos. Ela é um gigante de mulher, uma leoa na criação dos seus filhos, e todos estão. Tem inclusive uma missionária lá na Espanha, uma Susana Miller, é missionária da Igreja Batista do Garcia, na Espanha. Então, uma pedida de oração por essa querida irmã. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Welber. E a Elisa vai ser torcedora do Bahia? Do Bahia? Quem sabe, né? Vai que os pais mudem aí para o estado da Bahia, né? Então, e ela simpatize, né? Fazer o quê? Bahia não, é Bahia. Bahia, né? Bahia, isso mesmo. Quem sabe ela não vai ser aí, quer mudar pro estado da Bahia pra ser torcedora do Bahia, meu Bahia. Mas assim, eu tô assim, né? Primeiro, a primeira luta que o pai dela ele é atleta de jiu-jitsu, né? Ele gosta de jiu-jitsu. Ele não é muito fã de futebol, não. Mas ele é simpatizante ao Corinthians. Então assim, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, um time, você... Pena, né? Pois é, um time, você já não gosta de futebol, mas assim, não é muito fã de futebol. E ainda vem me dizer que é simpatizante a Corinthians, mano. Para. Como diz os corintianos, mano. Por favor, por favor. Olha, não fala mal do Corinthians não, porque sua caixa vai encher aí de Eita, meu Deus do céu. Não, mas o corintiano, a gente ama, os bichinhos vão tudo pro céu também, se Deus quiser, vai tudo pro céu. Mas assim, né?
Oh, meu Deus do céu, que tomara que se arrependem. Mas tudo bem. Então, o que eu tava dizendo? Então, aí essa já é a primeira batalha, né? Mas a mãe gosta de futebol, assim. Ela não gosta muito como eu, não. Mas assim, mãe gosta, ela é simpatizante, ela gosta. E ela é flamenguista, né? Porque, né? Então, a gente ensinou direitinho. A mãe da Elisa. A mãe da Elisa. É flamenguista. E a Tatiana? A Tatiana também. Não, aqui em casa é todo mundo. É eu, Tatiana, o Elber Henrique, que é o meu filho, a Larissa, né? Então todos aqui é flamenguista. Então a Elisa, né? Eu ainda tenho que preparar ainda eu tenho que achar uma roupinha de bebê de flamenguista aí e tal, pra poder, né? Colocar nela, fazer um perfil no meu Instagram lá, bacana, né? Não, calma, deixa ela sair do hospital. Ela tá no hospital ainda, acho que deve sair, acho que, segundo a minha filha, acho que ela deve sair amanhã ou domingo, a gente não sabe ainda, e que elas vão estar de alta, e aí quando chegar aqui, pode deixar que a gente vai, né? O pai dela vai dormir, que eles vão estar cansados mesmo, que, né? A menina acorda a cada meia hora pra mamar e tal, aí a gente bota ali a roupinha do Flamengo e tira umas fotos, quando ele vê, já tá na internet pra todo mundo ver aí, ó, e pronto, já foi, flamenguista já batizada. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, meu pastor. Elber, você falou a Elber, Tatiana, Elber Henrique e a filha é? Larissa Karen. Okay. Larissa. Karen. Larissa Karen. O Elber Henrique e Larissa Karen. São os filhos aí. Nomes lindos. Pois é. Com gosto. Obrigado, pastor. Bom, gente, 11h30, nós estamos falando aqui com o nosso... 11h30. Nós estamos falando com o nosso querido pastor Pedro Moura e a conversa tava boa aqui, né? Mas, meu pastor, e os livros, né? Rapidinho, vamos só a gente fazer o fechamento aqui dos livros, né? No meio do ano agora, o livro de Jonas, né? Vai ser lançado. O comentário sobre o livro de Jonas, né? Acho que esse é o título, não é isso? E então agora em junho, na convenção baiana, que eu tô orando, papai do céu, rapaz, pra ver se eu vou nessa convenção. Oh, Jesus, benção nós. Então assim... Tem voo daqui pra lá. Eu vou de ônibus, leito. Sim. Entendeu? Que é uma viagem. Se Deus quiser, eu chego dia 20. Uhum. Não vai ser em Salvador? Não, Jacobina. Jacobina. Tá. E Jacobina para Salvador é quanto tempo? É longe. É longe, é? Deve ser uns 7 horas, 6 horas. Eita, então é longe mesmo. Calculando assim por alto. Sim, não, então é longe mesmo, tá assim. Muito bem, então, a gente tá sonhando, né, pra ver se a gente consegue ir nesse negócio aí. Então, vai ser lançado o livro de Jonas. E no fim do ano, o pastor tá aí se organizando, né, inclusive tá indo pros Estados Unidos já nessa missão também, né. No fim do ano, claro, vai ser Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, parte 2, né, então, ou seja, o volume 2, né, você que ainda não tem o volume 1, eu tô avisando, corre e compra o teu, senão você vai se arrepender depois. Né? Então o volume 2 vai ser lançado no fim do ano, se Deus quiser, segundo o pastor já está pronto, né? Falta só mesmo mais alguns pequenos detalhes e já está pronto. E um patrocinador. Exatamente, e um patrocinador, né? Então a gente precisa urgente aí desse patrocinador para o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2. E também no fim do ano, os 10 mandamentos, não é isso? Não, eu falei com você que eu iria mudar os mandamentos, o batismo. Porque já tem a ceia. Isso. O batismo. Esse é para convenção em Fortaleza. Perdão. É isso mesmo, é o batismo. Então, fim do ano, o pastor está indo nessa missão de pegar aí alguns livros, né, e ver o máximo, né, de coisa que ele puder fazer, máximo de conteúdo que ele puder, para poder estar acrescentando aí no livro Batismo, que vai ser lançado então no fim do ano também, se Deus quiser, na convenção inclusive nacional, né, que vai estar acontecendo lá em Fortaleza. Isso, em Fortaleza. E se você vai à convenção em Fortaleza, a gente poderia fazer um programa de lá. De lá, pois é. Não, a gente, eu tenho que de Fortaleza é em setembro, é? Não, em novembro, não, né? É janeiro. Não,
Perdão, janeiro, isso, acho que novembro é o Multiplique, acho que é isso, né? Novembro é o Multiplique, que eu fiz essa... Novembro é o Multiplique em São Paulo. Isso, lá em Águas de Lindóia, isso, eu fiz essa confusão aí. Bom, é em janeiro, isso mesmo, então a Convenção Nacional, não, essa Convenção Nacional aí a gente tem que ir, né? Tem que ir, aproveitar conhecer Fortaleza, que eu também não conheço. Da cidade. Não, minha mãe é apaixonada nessa Fortaleza aí. Ixi, minha mãe já foi lá 300 vezes já, e ela é apaixonada nessa cidade. Eu que não tive oportunidade ainda de é questão de prioridade mesmo, né? Assim, botar na cabeça e ir, né? Eu vejo que é isso. Bom, e aí, para você adquirir um dos livros do pastor, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Ele tem vários livros, já escreveu, já lançou vários livros. Então, você quer conhecer os livros? Entra lá em PR Pedro Moura, lá no Facebook, você vai ver as capas, né? Os títulos lá, tem todos os títulos dos livros para você escolher, para dar de presente de aniversário, dá para um aluno, dá para professor da escola da EBD, né? Então, assim, dá para o pastor da tua igreja, faça isso, eu tenho certeza que você pode abençoar muita gente e consequentemente aí, claro, tá abençoando o ministério do nosso querido pastor, né? Que está aqui com a gente toda sexta-feira, gratuitamente, investindo nas nossas vidas, né? Ele que tá aí, que faz isso, investindo esse tempo dele aí, né? Reservando esse tempo toda sexta-feira para estar aqui com a gente por mais ou menos 1h30, que é o tempo que ele fica aqui, né? E às vezes até passa, e às vezes até passa até um pouco mais, viu? De 1h30. Então, ou seja, ele investe quase 2 horas aqui nas nossas vidas. Mas, meu pastor, então vamos lá? Vamos pro assunto de hoje? Vamos lá, vamos para o assunto de hoje. Nós temos aqui, acho que são quatro perguntas, né? Deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp para a questão de hoje, né? Para as questões do programa de hoje, que já foi enviado aqui para mim. Não? Oi? São 5 perguntas. 5? Pra mim aqui, será que a quinta tá junto com a... Não, aqui só tem 4, pastor. 5 de hoje? De hoje são 5 perguntas? Então será que a... Peraí, são 5 perguntas. Deixa eu ver aqui no que o senhor mandou pra mim. Inclusive tem uma sexta que eu só vou responder na próxima semana. Sim. Mas tá aqui. 5 perguntas. Ah, tá. Eu acho que o Luiz, na hora que mandar pra mim, ele acabou editando, mas eu vi aqui no WhatsApp que o senhor mandou pra mim. Tem aqui a quinta pergunta. Que a sexta eu mando um bilhete pra você. Tá bom. Aí Ana aqui. Avisar essa questão. Isso, a sexta na próxima semana. O senhor colocou essa observação aqui. Isso mesmo. Mas você pode, inclusive, fazer a sexta pergunta. Essa viu? Ok, positivo. Tranquilo. E aí debaixo tem a foto de um rapaz aqui lá no estúdio móvel da gente, né? Aí, eita, bem assim, né? No post, essa foto ficou legal, hein, pastor? Eita, ficou muito bacana. Que foto é essa? É a foto sua, do que tá no seu post lá, que o senhor faz pro seu Vida pro Povo aí. Lá no... Você tava em Águas de Lindóia, né? Não, isso aí foi... Esse estúdio, a última né? convenção onde foi? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, isso mesmo. Eu tava legal. no estúdio, não é? No estúdio, tá aqui, ó, com o fone da rede, o microfone aqui da rede, tá parecendo um comentarista de futebol. Muito bom mesmo, ficou muito show aqui essa foto e essa produção aqui, ficou muito bacana. Muito bem, então, mas vamos lá, meu Deus do céu, eu tô parecendo, eu acho que eu tenho TDAH, viu, pastor, que eu começo a falar uma coisa e desvio pra outra. Eu começo e não termino nada aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Então, questões do programa de hoje. Vamos focar aqui, por favor, né? Questões do programa de hoje. O tema, santificação, Hebreus 12:14, né? Que diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira pergunta, meu pastor, posso mandar? Sim, por favor. Então vamos lá. Pastor, o que o senhor acha da tradução da sua Bíblia Almeida? Eita, já chegou assim bem pessoal, né? Da sua Bíblia Almeida revisada, a IBB, nesse versículo.
Pergunto porque um pregador disse em nossa igreja que o verbo seguir é mais enfático do que a tradução. Após a mensagem, fui perguntar a ele e ele me disse: meu irmão, eu sei que há uma ênfase, mas eu teria dificuldade de lhe explicar. Número 2. Pastor, eu gosto muito da carta aos Hebreus e o capítulo que fala em santificação muito me impressiona. Eu tenho estudado esse capítulo com meu marido e sentimos que precisamos de sua ajuda. Por favor, pastor, gostaria de saber o seguinte. Primeiro tópico aí do que ela quer saber. Como pode alguém ser privado da graça? O que significa raiz de amargura? Esses são os dois tópicos aí que ela também, acrescentou a pergunta dela. A de número 3, pastor, meu nome, aí, botou aqui reticências, eu sou pastor presbiteriano, sou encantado com a epístola aos Hebreus. O irmão poderia dizer em que sentido o autor da carta usa os adjetivos, aspas, devasso e profano para Esaú, filho de Isaque e neto de Abraão? A de número 4. Pastor, não consigo entender Hebreus 12:17. Veja bem, pastor, o versículo afirma que Esaú foi rejeitado, mas ele quis herdar a bênção. A outra dificuldade que eu tenho é que o mesmo versículo afirma que ele não achou lugar de arrependimento, embora o tenha buscado diligentemente com lágrimas. Isso é muito difícil para mim, pastor. Sou professora da EBD em minha igreja e não consigo responder sobre isso aos meus alunos. A de número 5. Nos versículos 18 a 23, o autor faz a distinção entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E me parece que ele também faz distinção entre Moisés e Jesus. Pastor, como entender melhor esse texto? Que para mim é muito lindo, mas não é muito claro. E a de número 6, que já está combinado aqui para a resposta vir na semana que vem. Pastor, meu desejo é de ouvir a explanação sobre todo o capítulo em Hebreus 12. Mas eu peço que o Senhor faça como melhor entender. E agradeço muito. Então tá aí. São essas as perguntas. Deixamos para outra semana. Pronto. Porque iria ocupar mais tempo. Maravilha. Entendeu? Evidentemente que aquilo que já tratamos eu vou excluir. Uhum. E vou cuidar daquilo que não falamos. É uma riqueza profunda o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Verdade. Então vamos lá. Amém. Ele quer saber o que é que eu acho da tradução da minha Bíblia, Almeida Revisada da IBB. No versículo... É pessoal o negócio agora aí, pastor. Virou pessoal. Olha, eu agradeço muito esse elogio. Mas essa Bíblia não é do pastor Pedro Moura, é de todos os batistas brasileiros. E essa Bíblia é a melhor tradução que existe em português. Uma revisão que durou 26 anos. Por isso que a acurácia desse texto é superior a qualquer outro em nossa língua portuguesa. Então, quanto ao versículo seguir a paz com todos, a tradução é boa. Agora, poderia ser melhor, mas não a ideia não prejudica em nada a theopneustia, a inspiração do autor. Seria melhor, por exemplo, porque a ideia de seguir é enfática. E eu diria que os tradutores não contemplaram a leitura do grego original, né? Seguir a paz, né, com cada pessoa.
é mais ou menos isso que o autor está dizendo, mas o verbo dioko, que é o verbo aqui, e lá no texto é dioket, está no presente indicativo ativo. E o que é que isso indica? Isso indica que a ordem deve ser repetida. Essa que é a ênfase por causa do presente indicativo. E o presente indicativo é repetitivo. Então, a melhor tradução, em vez de seguir a paz com todos, seria perseguir a paz com cada um. O hebraico, o grego, a ideia de individualmente, com cada indivíduo, com cada pessoa. Você não é, eu tenho paz em minha casa, tenho paz com a minha família, etc. O resto que se dane. Você precisa ter paz em sua casa, perseguir a paz em sua casa, em sua congregação, no ônibus, no mundo, onde você estiver. Você deva ser sempre alguém que promove a paz. Bem-aventurados pacificadores. Essa é a palavra de Jesus. E em hebraico, Jesus é Sar Shalom. Sar Shalom. Shalom, que significa príncipe da paz. O meu Salvador, o seu Salvador, é Sar Shalom, príncipe da paz. Então a gente precisa imitar esse príncipe da paz. Por isso, a ênfase é interessante, enriquece o texto. Em vez de seguir a paz com todos, perseguir a paz com todos. Já viu uma corrida de Fórmula 1? Né? Tivemos um grande piloto, mas não temos mais, né? Ayrton Senna. Viu alguma vez Ayrton Senna simplesmente seguindo o piloto que estava na frente? Nunca. Ele perseguia o piloto até passar, e ele passava. Alguém disse uma vez que ele disse que quando não tinha mais ninguém para ele ultrapassar, ele fazia de conta que havia um coelhinho na frente dele, que ele ia ultrapassar aquele coelho. Um coelhinho imaginário, evidentemente, hipotético. Então, eu não sei se isso é palavra dele, mas alguém citou isso como sendo de Ayrton Senna da Silva, grande corredor brasileiro e mundial. Nunca houve um piloto como Ayrton Senna da Silva. Então, ele não seguia, ele perseguia. Perseguir a paz com todos. Pastor, a gente tem pouco tempo aqui, porque já são 11h46. Pastor, eu gosto muito da carta aos Hebreus, e o capítulo que fala em santificação muito me impressiona. Eu tenho estudado esse capítulo com meu esposo, diz a senhora, e sentimos que precisamos de sua ajuda. Por favor, gostaria de saber o que significa. Gostaria de saber como alguém pode ser privado da graça. O texto diz, né? Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça. E o outro que significa raiz de amargura. Novamente ele diz, tendo cuidado. Esse autor aos Hebreus, ele está chamando a atenção para essa maneira, né, de congregar, porque na carta aos Hebreus a ordem é congregar. Então, tendo cuidado, em grego a palavra episkopontes, que vem de episkopos, né, que é o bispo, poderia ser traduzido como exercendo vigilância. Exercendo vigilância. Exerça vigilância para que ninguém seja privado da graça. Olha,
Eu penso que isso deve ser entendido, privação da graça, quem sabe, à luz daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 6, quando ele diz que há pessoas na igreja que recebem a graça de Deus em vão. Vai ficar privado da graça, né? E também o que ele fala em Gálatas, capítulo 5, de cair da graça. Cair da graça de Deus. A gente sempre deseja ao crente graça e misericórdia, né? Graça e misericórdia. E Judas, irmão de Jesus, ele deseja que graça e misericórdia sejam multiplicadas entre nós. Então, no contexto desse texto, a ideia do autor é a de que os crentes devem cuidar uns dos outros, tendo cuidado para que ninguém, exercendo vigilância para que ninguém fique privado da graça. Um cuidado que não é do tipo espia caminho. Espia caminho sugere fofoca. Descobrir o que está passando. Eu me lembro de uma senhora que disse que, censurando, que na congregação dela, às vezes as pessoas procuravam saber quem está precisando de oração. E a partir daí surgia fofoca. Ora, sabe que fulano está passando por isso. Então, esse tipo de vigilância não é espia caminho. Não é palanque, né, para a fofoca entre os crentes, mas para uma supervisão amorosa, né? Em encontros, em conversas, em confissões. Sempre será bom ter alguém de toda confiança para compartilhar alguma coisa. Marido e mulher são os principais. Os dois principais. Os dois melhores. Mas pode haver pessoas que não são marido e mulher, que compartilham dificuldades, oram juntos, né? 2 advogados, 2 engenheiros, 2 médicos, 2 dentistas, né? 2 operários, 2 carpinteiros, 2 pedreiros, essa gente, 2 motoristas, uma dupla boa, significativa, para orar um pelo outro. Mas a principal é marido e mulher, baseado em Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem 2. Eles têm melhor paga do salário. E lá no final, e se um cair, o outro levanta. Então, ficou doente, o apoio da esposa. É uma riqueza. Ficou doente, o apoio do marido. É uma riqueza. A esposa não deve ter dúvida sobre quem vai cuidar dela se ela ficar doente. O marido não deve ter nenhuma dúvida sobre quem vai cuidar dele se ele ficar doente. Ele tem uma esposa. Porque ela tem um marido, né? Tendo cuidado, exercendo vigilância. Quem corre o maior perigo é o crente que se afasta da comunhão. Segundo um autor que eu gosto muito, que trata do livro do Gênesis, ele fala que a pessoa que se afasta da comunhão imita, ainda que inconscientemente, imita Caim. Porque quando Deus pergunta a Caim, onde está Abel, teu irmão, qual é a resposta dele? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis capítulo 4. Ele era intolerante, né? Não gostava de comunhão. Indiferente para com a comunhão, para com o abraço do irmão em casa, na congregação. Quando estiver congregando, tem a oportunidade de tudo isso. De orar junto, em duplas,
A minha igreja sempre tem, sempre que depois que o pastor lê o texto sobre o qual ele vai pregar, ele pede que de dois em dois, olha, isso é uma oportunidade preciosíssima. Essa comunhão a gente não tem em casa, só na congregação, né? E então, esse espírito de isolamento, de indiferença, não deve haver. Um tal espírito, né, diz o agiógrafo, o, o autor do livro, né? Porque, de modo diferente, a indiferença mata o irmão, como a indiferença de Caim matou Abel. A indiferença na igreja também destrói o irmão. Por isso que João diz que não imitar Caim, porque Caim era do maligno e ele matou seu irmão. Evidentemente que quando a gente está falando assim, matar o irmão na igreja, não é fisicamente, não é? É ser indiferente a ele. Lembrar que, achar que aquele irmão é transparente. Você olha para ele e vê o outro lado. E eu não tenho interesse em estar naquela igreja. Vá outra, né? A comunhão e Deus. Ou então fique na sua igreja e seja uma luz para transformar esse quadro de coisas, se é que há esse quadro de coisas na sua igreja. Tendo cuidado com a raiz de amargura. O pecado é tratado em Hebreus como privação da graça, e essa privação vem de uma raiz de amargura. Penso que na carta aos Hebreus o pecado é um câncer que vai levar a pessoa a óbito. E na comunhão fraternal você vai se livrar dele. Porque você vai estar em gente que está passando dificuldades piores do que você. Você vai orar com pessoas que podem orar por você, que estão bem na vida, mas que são sensíveis a você, vai orar por você, por sua família, por seu casamento, por sua casa, né? Essa expressão, a raiz de amargura, tem origem em um texto de Moisés, lá no livro do Deuteronômio. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje, esse hoje é importante, se desvie do Senhor nosso Deus, e não haja raiz que produza veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, se abençoe a si próprio, no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração. Agora, por que eu chamei a atenção para o substantivo hoje, no versículo? Porque hoje não é só nos dias de Moisés. Hoje vai dar ressurreição para nós até a segunda vinda de Cristo. Então, irmã, cuidado para não envenenar seus filhos, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, impiedosamente. Porque seus filhos podem se endurecer, podem vir depois a debochar da igreja, debochar de você, e podem se afastar do evangelho. Por quê? Porque meu pai e minha mãe falam mal. Beijam, abraçam na igreja, quando entram no carro, falam mal. E então, isso é envenenar os filhos com essa raiz, que produz fel e veneno, disse Moisés. Cuidado, muito cuidado. Quer filhos crentes? Quer filhos salvos? Tenha cuidado. Congregue com amor.
com paciência, com tolerância, com longanimidade. Longanimidade é uma borracha que vai esticar. Deus é longânimo. Jesus é longânimo. E nós precisamos seguir esse modelo. Longanimidade é fruto do Espírito. O Espírito produz em mim a longanimidade. Eu preciso cultivar isso na minha vida. Eu preciso deixar de ser Pedro Moura, um velho Pedro Moura, para ser um novo, vestido do poder, de paz, de amor, de paciência, de longanimidade, de bondade, de justiça. Fruto da luz, bondade, verdade e justiça, para passar aos nossos filhos. Uma vez o professor Roque Monteiro de Andrade falou para mim e para a Dulce sobre criação de filhos. Ele disse que o modelo é fruto da justiça, bondade, verdade, fruto da luz, bondade com os filhos, verdade com os filhos, justiça com os filhos. Eles vão aprender isso. Pastor Pedro, meu nome é, eu sou pastor presbiteriano, sou encantado com a Epístola aos Hebreus. Aí, agora ele pergunta, irmão, poderia dizer em que sentido o autor da carta usa os adjetivos devasso e profano para Esaú? Olha, obrigado pela sua audiência, né, e participação em nosso programa, né? Estamos ganhando mais um amado colega presbiteriano. Seja sempre bem-vindo e seja sempre livre para participar como desejar. É verdade, o autor inspirado afirma que Esaú era devasso, né? A palavra grega para esse adjetivo é pornos, de onde vem pornografia, né? Pornos literalmente é prostituto. O sentido aqui é que Esaú era imoral, pervertido sexualmente, né? Eu tenho uma apreciação por Dr. Owen, ele escreve muito sobre Hebreus, escreve muito bem, Owen, J.D.D. Owen. Ele diz que pessoas que são dadas a prostituição, a esses pecados, nunca ou muito raramente são recuperadas. Cuidado, porque às vezes na prática não é. Mas abre vídeos sobre isso. E então, se chegar um vídeo para você, e você vir logo que é imoral por nós, você tem duas opções. Aqueles 3 pontinhos. Clica naquele pontinho, aparece a opção não tenho interesse e justifique. Ou, melhor ainda, denuncie. E eles depois vão lhe agradecer no seu e-mail e garantir a você que aquele tipo de vídeo não vai aparecer mais para você. Então, porque pessoas que são dadas a esse tipo de pecado, diz o Dr. Owen, nunca ou muito raramente são recuperadas. Então, devasso é pornos, um pervertido sexual. E profano é bebelos. Essa palavra refere-se a uma pessoa totalmente desligada das coisas da fé, da religião, por exemplo, da religião. Esaú, no exemplo de Esaú, ele não tinha qualquer respeito por coisas sagradas.
A vida de seu avô, Abraão, não interessava a ele. A vida de fé de seu avô, Abraão, nunca interessou a Esaú. Por isso que ele era bebelos, né? Profano, devasso, uma pessoa sexualmente pervertida, e bebelos, profano, desinteressado. Minha mãe vai para sua igreja. Minha mãe me deixa em paz. Meu pai, não quero saber não. Ou, meu filho, agora que você abraçou essa igreja, você abandonou a família, viva a sua vida. Isso é profano. Desinteressado nas coisas da fé, da religião. Pastor, não consigo entender Hebreus 12, 17. Porque a dificuldade é que o versículo afirma que ele não achou lugar de arrependimento, embora tenha buscado diligentemente com lágrimas. Isso é difícil, pastor. Então, é uma professora da EBD que não consegue responder aos seus alunos na EBD. Vamos tentar, né? Minha irmã, né? A imagem que o autor, inspirado aos Hebreus, retrata é pior e mais complexa do que o relato do Gênesis sobre Esaú. Mas a tradição preservou esse caráter indigno de Esaú e foi providencial. Sabe por que foi providencial? Porque às vezes há uma tendência a absolver a Esaú e a condenar Jacó. Mas foi Esaú quem desprezou o direito à primogenitura. Ele desprezou um dos maiores e mais importantes direitos do mundo antigo, direito à primogenitura. Um desses direitos era a porção dobrada na herança da família. Mas ele zombou do seu papel na linhagem dos patriarcas. Zombou. Como zombou, pastor? Ele disse a seu irmão: eu estou a ponto de morrer de fome. Logo, para que me serve o direito de primogênito? Desprezou. Um autor que eu gosto muito, chamado Gilletz, ele diz que Esaú é um tipo completamente apóstata. É um modelo de apostasia. Por isso que ele buscou de volta o que havia desprezado com zombaria e buscou, diz o autor, diligentemente, com lágrimas. Ele, inclusive, quis matar o irmão. A diligência dele incluía isso. Acontece, irmão, que a busca diligente dele e o pranto dele não estavam associados à fé e ao arrependimento. Fé e arrependimento. Lágrimas sem fé e sem arrependimento são lágrimas de crocodilo, ao vento, à toa. O seu irmão recusou-se a devolver a bênção, o direito, porque foi comprado. E a bênção do pai Jacó, isso que talvez tenha sido pior para Esaú. Sobrou uma bênção que o pai tinha para... que o pai não deu a Jacó, mas sobrou para Esaú. E essa bênção foi uma espécie de condenação. Porque Jacó disse: eis que tenho posto a Jacó, teu irmão, o Senhor sobre ti. Isso é uma condenação, né? Uma maldição para ele. Ser escravo do irmão mais novo que não tinha direito à bênção, mas porque ele zombou, o irmão comprou aquela bênção.
Nos versículos 18 e 23, o autor faz distinção entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E me parece que também sobre Moisés e Jesus. Gostaria de entender esse texto, que é muito lindo, mas não é muito claro para o nosso ouvinte. O Monte Sinai está ali naquele texto representando a entrega da lei. Uma demonstração da graça excelente de Deus por um povo que não merecia isso. Pelo contrário, não merecia destruição. O monte é intocável, sob pena de morte. Por isso que o autor disse: até um animal tocar o monte será apedrejado. E ainda o monte fumegava, havia nuvens espessas, relâmpagos, tempestade. E o povo pediu a Moisés que dispensassem ele. O povo pediu que dispensassem ele daquela situação, de que Moisés ficasse sozinho lá com eles. E, inclusive, o autor aos Hebreus disse que Moisés tremia também diante daquele quadro. Então, a que representa o Monte Sinai? O judaísmo, a lei, o judaísmo. Mas a realidade para nós agora é outra. Não tendo chegado ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião. O Monte Sião representa o Evangelho. Por isso que o autor diz: ao Monte Sião e a Jesus. Então, a igreja está aqui diferente de Israel. Israel chegou ao Monte Sinai, chegou ao judaísmo e ficou no judaísmo. Mas a igreja chegou ao Evangelho, não ao judaísmo, e a prova disso é que os crentes, diz lá o texto, têm seus nomes inscritos no céu. E mais, Jesus é o mediador, cujo sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então, irmãos, a grande maioria, a grande verdade é que nós não estamos mais diante do Monte Sinai no Egito, porque ele representa a lei, mas diante do Monte Sião em Israel, que representa a graça. A lei e o judaísmo, o Monte Sinai. A graça e o evangelho, Monte Sião. E a nossa confiança resulta do sacrifício eterno, completo do Senhor Jesus. Um autor interessante que escreve sobre Hebreus, Dr. T.G. Lang. Ele diz: desta montanha, Sião, as únicas palavras de sangue que falam dizem: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Hebreus capítulo 12, 24, Mateus 26, 28. Aleluia. Fomos lavados por este sangue e temos a vida eterna por ele. Glória a Jesus, o Filho de Deus, o bom Redentor que nos veio do céu. Estávamos mortos, mas ele chegou e do pecado nos ressuscitou. Diz o antigo hino do cantor cristão. Meu querido, a palavra é sua. Heber, está me ouvindo? Deve ter havido alguma coisa aí na conexão com o Elber. E então, eu sei que ele vai me pedir, quando ele aparecer aí, vai me pedir a conclusão. E a conclusão é que santificação é uma ordem. Perseguir a paz com todos e a santificação. Ou seguir a paz com todos
e a continuação. E a santificação vai nos... Já estou dando a conclusão, pode ser? Pode sim, meu pastor, pode sim, fica à vontade. Então, a santificação é a continuação da salvação. É para a vida toda, até a volta do Senhor, quando nós, então, seremos por Ele ressuscitados. Então, perseguir é mais do que seguir. É como falamos do piloto de Fórmula 1. Ele persegue o piloto que está à sua frente para ultrapassar. Então, a santificação é uma corrida. E o autor fala, né, nessa corrida. E ele diz: corramos a corrida que nos está proposta. Isto é de santificação. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Palavra sua, irmão. Amém, meu pastor. Eu estava aqui no outro lado, estava ouvindo o programa pelo telefone, mas eu estava aqui na lateral, estava numa missão aqui. Coisas de vô. Oh, coisa boa. Trocando fralda. Não, pior que não. A menina está no hospital ainda. Ela vai vir, acho que só amanhã ou depois. Não veio ainda, não, né? Não. Você sabe trocar fralda? Dos meus meninos, eu troquei. O último que eu troquei tem 20 anos. Ele tá com 20 anos agora. Não tem nenhum alfinete lá enfiado, né? Não tem. Então, assim, aí agora que não tem mais alfinete, então tá de boa, né? Agora é agora é fralda descartável, é bom demais, é só plá, né? Pronto, né? Já usou ali, dobrou, acabou os coelhinhos que tinham na frente, na época, né? Agora não tem mais, agora acabou tudo. Antigamente nossa mãe lavava, né? Isso mesmo, as fraldas eram lavadas, né? Então assim, o menino trocava 10 fraldas de manhã e 20 à tarde, mais 15 à noite. A mãe no outro dia tinha que lavar tudinho. Tadinho de nossas mães, Não é verdade? Então, então aí vivi, quer dizer, a minha ainda tá, né, graças a Deus, vivíssima aí pra contar história, né, mas eu tenho certeza que você ouviu muita história também da sua mãe nesse sentido aí, né, o tanto que era antigamente. Com 13 filhos, hein? Oh, misericórdia. Minha mãe teve 5, quer dizer, teve 7, mas 2 foram prematuros, então eram gêmeos até, mas vivos 5, né? Então ela teve 5, já foi trabalho, agora imagina 13. Misericórdia, meu Deus. Mas minha mãe teve as filhas primeiro. E então ela a mais velha vai uma filha que cuidava do bebê, e a gente chamava de mãe também essa. A mais velha, né? Essa irmãzinha que cuidou de nós. Sim. Que legal. Muito Cuidava, dormia com a gente dormia na cama delas, e quando era pequeno, e se ficasse doente, elas que davam a medicação. Mas minha mãe dormia a noite toda. É muito bom. Elas eram muito bondosas. Olha aí. Mas resolviam os problemas da gente. Nunca disseram a nosso pai e a nossa mãe, elas mesmas resolviam. Muito bem. Tem aí uma questão sobre hermenêutica, e eu vou falar de uma hermenêutica que uma das irmãs fez lá em casa. É? Muito bom. E é isso. Bom, gente, 12:17, pastor Pedro Moura está chegando aí, então, chegou já, né, ao final do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Na semana que vem ele vai estar tratando sobre Romanos 12, né, como ele já falou aqui, vai estar exclusivamente tratando desse assunto, então, que vai ser muito interessante. Então você se organiza direitinho, né? Porque ele vai estar fazendo uma explanação conforme foi pedido aqui pela nossa ouvinte, né? Para que o capítulo 12, claro, exceção ao que já foi falado hoje, ele vai estar trazendo pra gente na próxima semana, imperdível, viu? Pastorzão, bom fim de semana, Deus abençoe. Obrigado aí mais uma vez pela tua participação. Bom final de semana, tô saindo, viu? Amém, tá bom. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,